Uma das raças mais poderosas do universo Marvel e que tem sido bem pouco explorada nos últimos anos são os Inumanos. Eles que são resultado direto de experimentos dos Kree, que juntos somam uma das forças mais insanas da Terra. Claro que, entre toda uma raça, existem aqueles que são considerados os 10 mais poderosos de todos, e são esses que veremos no vídeo de hoje. A Medusa, desde o seu nascimento, fazia parte da família real inumana, sendo prima do Raio Negro, o futuro rei do seu povo, e criada desde cedo para exercer liderança e responsabilidade. Seus pais optaram por expô-la à névoa terrígena mutagênica quando ainda era um bebê, e assim, ela conseguiu seus poderes que são voltados ao controle do seu cabelo. Esse poder, conhecido como tricocinese, pode parecer um poder fraco e até meio bobo algumas vezes, mas é estupidamente forte nas mãos da personagem, ou na cabeça no caso, né? Medusa pode controlar o movimento do seu cabelo como se fossem inúmeros apêndices finos crescendo em sua cabeça. Um campo psíquico permeia suas células capilares mutagênicas, causando atração mútua entre os fios, e essas forças relativamente pequenas operam em conjunto para desenvolver forças maiores. Através da concentração, ela pode mover seu cabelo psionicamente de qualquer maneira imaginável, como por exemplo, usá-lo como um chicote que estala em uma velocidade acima da do som. Seus golpes costumam ser tão rápidos que até personagens super ágeis e pesos pesados têm dificuldade de reagir, como foi o caso do Homem-Aranha e da Jean Grey, respectivamente. Até mesmo a Tempestade, que já conseguiu reagir às rajadas de energia do Ciclope a queima-roupa, foi pega de frente pelo cabelo da Medusa, que só não a matou porque com certeza não queria. A prova disso é que ela não só já prendeu o Homem de Ferro com seus cabelos, como também arrebentou toda a sua armadura. Então fazer isso com uma pessoa comum seria moleza pra ela. Eu só vou deixá-la mais abaixo porque carece de poder destrutivo, sendo focada a curta e média distância, sendo uma das mais poderosas da raça nesse quesito. Já Karnak Mander Azur, assim como os outros inumanos, descende de humanos antigos que tiveram seu DNA alterado pelos Kree milhares de anos atrás. Porém, diferente da maioria do seu povo, Karnak nunca passou pela Terregênese, o ritual em que os inumanos são expostos à névoa terrígena para despertar poderes físicos visíveis. Ele não passou por esse processo por medo dos seus pais de que seu corpo não suportasse o despertar inumano, mas mesmo sem isso, o personagem tem que estar por aqui. Ele foi educado nos templos e escolas filosóficas de Attilan, onde aprendeu a enxergar a realidade como sistemas cheios de falhas. Karnak desenvolveu a capacidade de perceber instantaneamente os pontos de ruptura de qualquer coisa. Isso vale para objetos físicos, estruturas, campos de energia e até mesmo pessoas. Ele consegue ver onde um prédio vai desabar, onde uma armadura pode ser atravessada ou qual golpe vai desequilibrar um oponente. Acertando no lugar certo, Karnak pode facilmente quebrar ossos e matar pessoas com um único golpe. Sua força também é devastadora, onde ele casualmente destruiu um trem depois de prever que o veículo estava danificado e iria sair dos trilhos enquanto viajava. Seu reflexo e velocidade são tão fora da curva que ele analisou as falhas de uma bala vindo em sua direção e a partiu em dois com a mão nua. Sendo ele um dos maiores lutadores da Marvel, essa habilidade faz dele quase invencível em combate corpo a corpo. Mas não é só isso. Como eu mencionei antes, ele pode usar essa habilidade em qualquer coisa, usando isso para quebrar uma ilusão feita pela Jean Grey. Infelizmente, por não contar com poderes, ele depende exclusivamente do combate físico e dificilmente isso seria o suficiente contra os próximos personagens, deixando ele no máximo em nono. Já Maximus Boltagon nasceu em Attilan, como filho do rei Agon e da rainha Hynda, irmão mais novo de Blackagar Boltagon, o futuro Raio Negro. Quem pensa num nomezinho complicado, pelo amor de Deus. Enfim, desde o início, Maximus viveu à sombra do irmão, e enquanto Blackagar foi alvo de experimentos genéticos ainda no útero, destinados a criar o governante perfeito, Maximus foi praticamente ignorado pelos cientistas reais. Quando criança, Maximus também foi exposto à névoa terrígena, mas o processo não ocorreu de forma estável. A terrigênese afetou sua mente, deixando seu corpo aparentemente normal, mas causando sérios danos psicológicos. Ele desenvolveu um intelecto extremamente avançado, capaz de criar tecnologias absurdamente complexas, mas ao mesmo tempo passou a sofrer de paranoia, delírios de grandeza e uma instabilidade emocional profunda. Nos quadrinhos, essa condição nunca é tratada como simples maldade, mas como uma mente quebrada pelos próprios sistemas inumano. Com o passar dos anos, Maximus se tornou o maior gênio científico dos inumanos. Ele criou armas, sistemas de defesa, máquinas de controle mental e tecnologias capazes de rivalizar com civilizações alienígenas. Seu intelecto rivaliza com alguma das maiores mentes do universo Marvel. Ao mesmo tempo, sua instabilidade o levou a usar esse conhecimento de forma cruel, manipulando o próprio povo e tentando tomar o trono repetidas vezes. Maximus também desenvolveu fortes habilidades mentais, incluindo telepatia, controle da mente e manipulação emocional. Ele é capaz de influenciar multidões inteiras, implantar comandos mentais
e quebrar a vontade de indivíduos mais fracos, mas mesmo assim, ele quase nunca consegue dominar completamente o Raio Negro, que possui resistência psíquicas muito superior à do irmão. Mas isso não é demérito nenhum para o Maximus, já que ele conta com alguns feitos bem interessantes nas HQs. Um deles é ter usado sua mente para controlar o Leitor e o Silencioso, dois personagens que ainda vão estar aqui na lista, entre os 3 mais poderosos. Ele já controlou mentalmente todos em Nova Attilan, mesmo que boa parte deles tenha resistência aos seus poderes, incluindo seu próprio irmão. Mesmo que o Raio Negro seja superior a ele, houve momentos em que o Maximus controlou e fez dele seu prisioneiro mental por meses, controlando seu irmão como uma arma. Caso ele lute contra a Medusa ou Karnak, venceria por seus poderes serem muito eficazes contra os dois. E mesmo que o Karnak possa sair do seu controle mental, o que provavelmente aconteceria, levaria um certo tempo, da mesma forma que aconteceu com a Jean Grey, e esse tempo daria chance de sobra para o Maximus o finalizar. E olha só, o Inumano que se tornaria o Carcereiro era um criminoso punido pelo Conselho de Attilan a passar o resto da vida em uma instalação secreta de tortura, arrependendo-se de seus crimes até morrer. De alguma forma, ele conseguiu assumir o controle da prisão e vestiu as roupas dos seus antigos captores, tocando a prisão por conta própria como se nada tivesse acontecido. Dessa forma, o Carcereiro ficou mais forte, alimentando-se por séculos da dor e do sofrimento de inúmeros prisioneiros e carcereiros que ele enganava. À medida que se tornava mais poderoso, o Carcereiro se transformou em uma monstruosidade enorme e dividiu seu corpo em tanques, usando uma forma humanoide secundária como fachada. Uma das últimas vítimas do Carcereiro foi o rei inumano Raio Negro, involuntariamente abandonado por sua esposa Medusa no lugar do seu irmão traiçoeiro Maximus. Com a tentativa de fuga do Raio Negro, descobrimos as reais habilidades do Carcereiro e o motivo dele estar tão alto na lista. O personagem possui uma longevidade avançada, vivendo por séculos sem demonstrar preocupação com sua idade, então muito provavelmente poderia viver muito mais. Seu principal poder era o vampirismo psíquico, se alimentando da energia vital das outras pessoas para se fortalecer, crescendo indefinidamente no processo também. Juntamente a tudo isso, o Carcereiro pode habitar a mente de outros e permanecer indetectado por meses, e quando usa essa habilidade de forma ativa, pode fazer com que os corpos que possuiu se tornem seus, ou pelo menos extensões do corpo do carniceiro. E por fim, tinha a manipulação biológica, conseguindo alterar o seu corpo e os de quem ele possui, transformando, por exemplo, o Homem Absorvente em um monstro antes de ser morto pelo Raio Negro. Mas voltando a falar da família real, Ahura Baltagon é filho do Raio Negro e da Medusa, um filho que havia sido proibido pelo Conselho de Attilan e por isso ele nasceu na Terra, em resistência dos pais a essa proibição. Ahura foi capturado pelo Conselho, exposto à névoa terrígena e enviado à Terra, mas sua nave espacial caiu e ele foi acolhido por um casal sem filhos, sendo chamado de Pope. Mas graças à exposição às névoas, seu corpo cresceu em uma velocidade anormal, além de conceder a ele uma série de poderes, algo anormal na raça, onde geralmente possuem apenas um. Com o tempo, ele desenvolveu a mesma instabilidade mental do tio, e conforme crescia, sua loucura avançava. O personagem foi considerado perigoso e o Conselho o trancou para isolamento, onde até mesmo um Raio Negro impediu Medusa de vê-lo, com medo da instabilidade do filho, somado aos seus poderes. Mas quanto a eles, Ahura possuía múltiplos poderes mesmo antes de passar pela Terra Gênese, mas eles estavam relativamente adormecidos. Ele possuía algumas habilidades semelhantes às do pai, como grito sônico, rajadas ópticas, campos de força, voo gravitacional, absorção de poderes e manipulação da matéria em nível submolecular. Tudo isso graças à manipulação de elétrons, que eu vou falar mais na parte do Raio Negro. Também herdou poderes psiônicos como telepatia, zoopatia e controle mental, onde mais tarde seus poderes evoluíram tanto que ele desenvolveu um olho maligno. Esse poder que pode matar instantaneamente qualquer criatura que ele encarasse, onde também é descrito como um poder mental. Mas isso são seus poderes naturais. Ainda nem cheguei a falar parte dos seus poderes despertos pelas névoas. Após o processo, sua mente ficou ainda mais poderosa, conseguindo solidificar projeções psíquicas para criar armas mentais que dão danos físicos em seus oponentes. Ahura agora podia projetar sua própria alma no mundo e ter uma conversa com ela como uma pessoa, além de usar essa divisão para possuir o corpo de outra pessoa, o controlando como se fosse seu. Ele ainda tinha o limite de criar no máximo 4 divisões de uma vez, mas já foi mostrado que sua versão no futuro pode criar um exército, fazendo dele um dos seres mais poderosos da Terra. Indo agora para um dos mais inesperados de todos os tempos, Tane, pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia, é filho de Thanos, com uma mulher inumana que vivia isolada na Terra. Apesar de parecer aleatório, não é. Durante anos, Thanos teve vários filhos espalhados pelo universo, mas quase todos foram mortos a pedido da morte no início da carreira do Thanos. Pelo menos ele interpretou que aquilo seria um pedido dela. Com Tane foi diferente, apenas no início, porque ele nem sabia da existência do garoto, o que acabou fazendo com que ele sobrevivesse. Tane nasceu com um humano comum, sem poderes aparentes, e cresceu sem saber quem era o seu pai, levando uma vida normal até o momento em que uma bomba terrígena foi
foi detonada pelo raio negro. Esse evento espalhou a névoa terrígena pelo planeta e despertou os genes inumanos latentes em milhares de pessoas, onde Tane foi um deles. Quando passou pela terregênese, seu corpo se transformou e seus verdadeiros poderes surgiram. Ele ganhou a capacidade de envolver pessoas em uma espécie de casulo de âmbar, quase indestrutível, colocando elas em um estado de suspensão total. Aqueles que estão dentro do casulo sofrem uma morte em vida e sentem dor intensa constantemente. Além disso, passou a manipular energia de forma massiva, liberando explosões capazes de devastar grandes áreas. Apesar de não parecer muito impressionante, seu casulo foi capaz de conter o Thanos de maneira indefinida. Logo, é provável que até mesmo divindades menores e até mesmo seres cósmicos fiquem presas também. Sem contar que ele é filho do Thanos, logo é fisicamente muito poderoso, acima até dos outros inumanos que já contam com força sobre-humana padrão da raça. Coisas como erguer prédios, destruir armas de metal e massacrar feras gigantes estão na sua lista de feitos. Ele também já liberou uma aura de morte tão intensa que destruiu todo um vilarejo ao seu redor, precisando de um traje que limita seus poderes para que ele não destrua tudo à sua volta. O personagem estava ficando tão fora da curva que foi dito que eventualmente ele iria conseguir alterar os próprios fundamentos da existência. Mas apesar de ter tido bastante destaque quando surgiu, o personagem acabou sendo jogado totalmente de lado pela Marvel, deixando ele como um possível super peso pesado, mas nunca chegou nesse patamar de fato. Já o Silencioso, às vezes chamado de O Não Dito, foi um dos primeiros e mais controversos reis dos inumanos, muito antes do reinado do Raio Negro. Seu nome verdadeiro foi apagado da história oficial de Attilan, e ele passou a ser lembrado apenas como aquele que não deve ser mencionado. A própria existência dele virou um tabu, o que já diz muito sobre o impacto que ele causou. Ele é a personificação da própria Terrigênese, capaz de controlar mentalmente suas próprias mutações quando exposto ao terrígeno, permitindo manifestar novos poderes sob sua vontade e comando. Em mais de uma ocasião, já foi mostrado que ele pode ter o poder que ele desejar ao acessar as névoas, e o mesmo já disse poder copiar qualquer poder. Até mesmo quando estava enfraquecido, ele conseguia derrotar a maioria dos inumanos, vencendo Gorgon e Medusa com um único golpe. O personagem chegou a desenvolver o poder de rajadas de energia, poderoso bastante para serem vistas do espaço e podiam desintegrar quem ele acertava. O personagem geralmente focava a maior parte do seu poder em força bruta, mas já demonstrou rajadas de poder que feriam até mesmo o poderoso Raio Negro. Sua durabilidade era tamanha que ele encarou um exército de inumanos, mesmo depois de estar enfraquecido, recebendo até ataques do Raio Negro sem problemas. E infelizmente os roteiristas não foram muito criativos com ele, e o personagem se limitou muito ao combate corpo a corpo, mas chegou em um ponto em que ele estava tão forte que somente o Raio Negro com a sua voz poderia matá-lo, o que foi o que de fato aconteceu. Lembrando também que o personagem não é onipotente, ele não pode manter seus poderes indefinidamente, precisando abrir mãos de alguns para desenvolver novos poderes à medida que o tempo passava. E uma coisa que ele não podia fazer também, mas que você pode, é deixar o like aqui no vídeo caso você esteja gostando, e também se inscrever aqui no canal, porque eu vejo que tem muita gente que assiste e acaba não se inscrevendo. Se gostou já sabe, deixa o like, se inscreve e vamos para o top 3 da lista de hoje. Com a medalha de bronze dos inumanos mais poderosos de todos os tempos, eu coloquei o Leitor. O Leitor fazia parte de uma tribo de inumanos que se estabeleceu na Groenlândia, onde passou a trabalhar como freelancer tanto para humanos quanto inumanos. Após a névoa terrígena ser liberada sobre a Terra, ele encontrou trabalho estável como recrutador para a corporação inumana Enilux, localizando inumanos e os levando para Veneza mediante pagamento. Não se sabe muito sobre quem o Leitor realmente é, mas sabemos que ele foi cegado à força quando os anciões da aldeia viram e temeram seus poderes. No entanto, ele aprendeu a usar seus poderes apesar de sua cegueira, e fora isso, quase nada mais se sabe sobre o passado do personagem, mas quanto aos seus poderes, ele tem um muito específico e bem comum. Tudo que ele lê se manifesta na realidade. Se ele ler a palavra fogo, um incêndio começará, e embora seu povo tenha cegado seus olhos para impedi-lo de usar suas habilidades, o Leitor ainda é capaz de ativar os seus poderes lendo em braille, com os dedos no caso. Maximus deduziu que, como o significado da linguagem é inteiramente construído, ele é capaz de manifestar qualquer efeito sutil que desejar, contanto que entenda que uma palavra significa aquilo. Ele já usou seus poderes para se teletransportar, pode voltar no tempo, distorcer a realidade, pode matar instantaneamente alguém por perto, pode fazer toda a sua volta entrar em projeção astral e por aí vai. Ele pode até mesmo criar um looping temporal para vivenciar o mesmo evento repetidas vezes para encontrar um resultado diferente, e já demonstrou voltar 13.000 anos no tempo sem grandes problemas. Ele só fica mais abaixo por dois motivos, sendo o primeiro, o fato de que ele foi limitado pela sua raça e não pode ler da maneira tradicional que quase todo mundo consegue, e o segundo é porque seu poder tem um limite. O Leitor precisa dormir entre os usos dos seus poderes, e após uma leitura, a segunda leitura terá apenas metade da força, e a terceira terá 25% da força máxima, sendo limitado a 3 leituras seguidas. E continuando a falar de manipuladores da realidade, Adam Roderick
era considerado um humano até a chegada das névoas terrígenas, que mostraram sua real natureza. Ao despertar seus poderes, a SHIELD contratou o Karnak para ir atrás dele, descobrindo que o personagem estava em Berlim, na Alemanha. Com a chegada de Karnak, descobrimos que Adam pode remodelar a realidade em sua vizinhança, e usou isso para criar uma vida perfeita para si mesmo, na qual é adorado e louvado como um deus. Obviamente, Karnak não ficou nem um pouco satisfeito com isso, e os dois lutaram mais de uma vez, onde Adam várias vezes ofereceu a Karnak a vida perfeita. Karnak o impediu, danificando a parte do cérebro de Adam que controlava seus poderes, entregando o personagem aos pais, prevendo que ele retornaria a ter seus poderes em breve. Apesar de uma breve aparição, Adam demonstrou ser extremamente poderoso, com feitos como trazer à realidade tudo o que ele sente e pensa. Adam desejava ter um olho que pudesse olhar para o fim dos tempos e que ele nunca se fechasse. E foi isso que de fato aconteceu. Ele podia presentear os outros com superpoderes, convenceu a todos que ele era uma pessoa normal, tinha leitura de mentes e podia ficar invisível. E na real, ele não tinha quase limitação alguma, e deu azar de encarar justamente um único que sabia onde ele deveria ser atacado para que fosse temporariamente desligado de seus poderes. E por isso que ele fica em segundo lugar. Mas se tem alguém que sem sombra de dúvidas merece o posto de inumano mais poderoso vivo, é o líder da raça, considerado como uma divindade em nível de poder, no caso, o Raio Negro. Blackagar nasceu na família real dos inumanos, filho do rei Agon e da rainha Hynda, e desde antes de nascer ele já era diferente. Experimentos genéticos secretos foram feitos com ele ainda no útero, numa tentativa de criar o governante perfeito, como eu já mencionei lá no início do vídeo. Isso foi pensado para que fosse alguém que tivesse não apenas inteligência e liderança, mas o poder absoluto capaz de proteger Attilan de qualquer ameaça. Esses experimentos funcionaram, mas com um custo altíssimo. Ao nascer, ele foi novamente exposto à névoa terrígena e seus poderes despertaram de forma extrema e instável. O principal poder do Raio Negro é a sua voz. Qualquer som que ele produza libera uma energia devastadora, capaz de destruir cidades inteiras, abrir fendas no solo e até abalar montanhas. Um simples sussurro já pode matar uma pessoa e um grito pode arrastar um país inteiro. Esse poder vem do direcionamento de elétrons, algo que o próprio corpo dele gera de forma natural. O problema é que ele não tinha controle total sobre isso quando criança, o que torna sua existência um perigo constante para todos ao seu redor. Ainda bebê, Blackagar acabou causando a morte dos próprios pais ao chorar. O grito liberou uma onda de destruição que matou o rei e a rainha instantaneamente. Para evitar que isso acontecesse de novo, os inumanos criaram um ambiente totalmente silencioso ao redor dele e passaram a treiná-lo desde muito cedo para nunca falar. Ele foi ensinado a controlar cada respiração, cada movimento da boca e cada emoção. O silêncio virou parte da identidade dele, e por isso o personagem é até mesmo considerado mudo, apesar de que ele tem sim a capacidade de falar. Já adulto e com controle total dos seus poderes, o Raio Negro demonstrou que era o Inumano Supremo, com uma lista de poderes tão grande que faz inveja nos outros heróis. Ele pode destruir tudo com sua voz, pode criar objetos, manipular a matéria, tem telepatia e telecinese, super atributos e uma série de outras habilidades. Apenas com um grito, ele foi capaz de causar danos na fusão do Galactus e do Dormammu, coisa que nenhum outro herói estava conseguindo fazer. Mesmo enfraquecido, ele conseguiu superar os poderes do Carniceiro, que eu já falei do quão poderoso é também. Raio Negro fisicamente também não faz feio, encarando de frente o Gladiador e concentrando toda a sua energia, já nocauteou o Hulk com um único soco. Ele já destruiu uma frota interestelar que ameaçava a Terra, pode conceder e retirar poderes de quem quiser usando sua manipulação da matéria, e até o Sentinela afirmou que não gostaria de ter que lutar contra o personagem. Eu poderia ficar o vídeo todo falando das suas capacidades, mas prefiro deixar isso para um vídeo à parte, caso vocês gostem desse aqui e queiram um vídeo exclusivo sobre ele. E é justamente falando do Raio Negro que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou, você já sabe, deixa o like aí embaixo, coloca nos comentários qual desses inumanos é o seu preferido, manda também para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!